Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, a tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, 8º dia, né, dos escritos, né, a coroa da santidade sobre as revelações de Luísa Picarreta, né, revelações de Jesus a Luísa Picarreta, né. Então, prosseguindo, né, no estudo, eu estava pensando sobre o que foi escrito e disse a mim mesmo: é realmente Jesus que fala comigo ou é um truque do inimigo e da minha fantasia? E Jesus, ao chegar-me, disse: minha filha, minhas palavras são cheias de verdades e de luz e carregam consigo a virtude de transformar a alma em verdade, em luz e no bem que elas contêm, de tal maneira que a alma não apenas conheça a verdade, mas sente dentro dela a substância de operar de acordo com a verdade que ela conheceu. Além disso, minhas verdades são cheias de belezas e atração, de tal maneira que a alma, tomada por sua beleza, se deixa seduzir por elas. Em mim, tudo é ordem, harmonia e beleza. Veja, eu criei os céus, somente eles poderiam ter sido suficiente, mas não. Eu queria adorná-los com estrelas, quase enfeitando-os com beleza, para que o olho humano pudesse desfrutar mais das obras do seu Criador. Criei a terra e adornei-a com muitas plantas e flores. Não criei nada que não tivesse seu próprio ornamento. E se isso está na ordem das coisas criadas, muito mais nas minhas verdades que residem na minha divindade. Embora pareçam alcançar a alma, são como raios solares que atingem e aquecem a terra sem nunca se afastar do centro do sol. E a alma permanece tão apaixonada pelas minhas verdades que acha quase impossível não pôr em práticas as verdades que conheceu mesmo ao custo de sua vida. Por outro lado, quando é o inimigo
ou a especulação da fantasia que quer falar sobre verdades, eles não trazem luz, substância, beleza ou atração. São verdades vazias, sem vida, e a alma não sente a graça de se sacrificar para colocá-las em prática. Portanto, as verdades que seu Jesus lhe diz estão cheias de vida e de tudo o que minhas verdades contêm. Por que você duvida? A vida de Luísa, a própria. Nota: esta visão geral da vida de Luísa será breve. Em vez de apresentar uma biografia completa, aqui prefiro direcioná-lo ao livro intitulado Sol da Minha Vontade, por Maria Rosária Del Gênio, publicada em 2016 pela Livraria Editrice Vaticana. Esta é a editora oficial do Vaticano e, portanto, é um texto autoritário e confiável. Em vez de apresentar notas de rodapé extensas neste capítulo, para cada detalhe, refiro. Você acha que você pode escapar de mim? Desculpe a interrupção, né? Em vez de apresentar notas de rodapé extensas neste capítulo, para cada detalhe, refiro-o novamente a essa biografia mais completa e a biografia escrita por Padre Bussi, um padre capuchinho que, em sua infância, conheceu Luísa e cujo sacerdócio foi profetizado por ela. Sua biografia também é autorizada, pois contém um imprimatur e é fácil de encontrar publicado online. Em 23 de abril de 1865, naquele ano era o segundo domingo da Páscoa, um dia que hoje conhecemos como Domingo da Divina Misericórdia. Luísa nasceu no mundo. As maravilhas que Deus escolheu para trabalhar em sua vida como confirmação de sua mensagem ao mundo através dela começaram a partir desse dia, apesar de ter nascido com culatra, uma condição médica perigosa. Luísa não causou dor à mãe durante o parto, mas mais tarde, no mesmo dia, seu pai a levou ao pároco para que ela fosse batizada. O desejo de Luísa por ocultação se manifestou na mais tenra idade. Quando criança, seu lugar favorito era um buraco em uma grande árvore na qual passava horas sozinha em oração. Quando os convidados chegaram em sua casa, ela não pôde ser encontrada, pois ela passou todos estes momentos escondidos atrás de uma cama em oração, como foi o caso de incontáveis santos. Travessuras como essas pessoas preocupadas ao seu redor. Mas quando se aprende sobre sua vida interior, esses hábitos externos fazem todo sentido. Quando criança, ela sofreu terríveis pesadelos demoníacos. Ao invés de sucumbindo ao horror de eles, as experiências foram, de fato, o que a levou a fugir com tanto fervor a Jesus por segurança. Essa tal dependência de Cristo era, sem dúvida, o que a dispunha mesmo antes de atingir a idade de razão, como um instrumento perfeito nas mãos de Deus. A partir desses detalhes, podemos ver
porque Jesus escolheu Luísa, pois eles demonstram seu raciocínio ao dizer sobre como ele escolheu Luísa. Percorri a terra repetidamente e vi todas as almas, uma a uma, para encontrar a mais humilde de todas. Aos 12 anos de idade, Luísa começou a ouvir Jesus falando com ela interiormente. Essas locuções chegaram a ela nos momentos mais preciosos de sua vida, os momentos após receber a Sagrada Comunhão. Ela iria instruí-la, ele iria instruí-la, corrigi-la e guiá-la. Após um ano dessas comunicações, Luísa experimentou um evento de mudança de vida que a convidou a se tornar uma alma vítima. Ela recebeu uma visão de Jesus abaixo de sua varanda, carregando sua cruz, carregando sua cruz em meio a grandes perseguições de uma multidão ao seu redor. Ele então parou, olhou para ela e disse: Alma, me ajude. Não demorou muito para que sua vida mística progredisse exponencialmente. Ela logo foi incapaz de conter a comida comum e assim iniciou seu jejum eucarístico ao longo da vida, embora de fato se estendesse por toda a sua vida. Assumiu diferentes formas em diferentes pontos. Jesus foi treinando-a para viver exclusivamente na vontade divina, que juntamente com a Eucaristia constituiria seu pão diário. Somando-se a essa total dependência de Deus, outro fenômeno místico veio a definir seus dias. Ela era completamente rígida, a cada manhã incapaz de ser movida, mesmo por várias pessoas fortes. Não foi até que um padre veio a abençoá-la que ela finalmente foi capaz de se mudar. Esse fenômeno, obviamente sobrenatural, é único. Não conhecemos outros santos que estivessem sujeitos a uma dependência tal radical da Igreja. Quem mais, em sua capacidade física de se mover, era totalmente dependente da bênção de um padre? Esse sacrifício sem precedentes da história diz a mentes discernentes que Deus, por sua vez, está trabalhando em alguma tarefa igualmente inigualável na história. Mas esse sacrifício trouxe muitos outros sacrifícios. Na biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, publicada pelo Vaticano, lemos sobre este período de vida de Luísa e esta condição dela. A família sofre por vê-la nessa condição e, piorando, tem dificuldade em procurar e encontrar um padre disposto a ir à casa para abençoar a menina. E é altamente provável que, durante este período, a família de Luísa tome uma decisão que afetará Luísa pelo resto de sua vida. Aqui está novamente o testemunho de sua sobrinha, Giusepina, que
traz as notícias à luz. A pobre avó chora de tristeza vendo a filha naquele estado e, sem saber mais o que fazer, decide ir ao bispo e, acompanhada pelo meu pai, ela vai para Trani. Ela explica tudo ao bispo que, interessado, ordena aos padres que procurem a menina doente a partir daquele momento. Um padre vai para a cama dela todas as manhãs e ela obedientemente acorda do seu sono profundo. O arcebispo de Trani. O arcebispo Giuseppe de Bianchi Dutra do Tula e, por causa de sua intervenção, une Luísa de certa forma à autoridade sacerdotal, criando um vínculo que, com o passar dos anos, tomará forma na assistência espiritual dos confessores oficiais, isto é, o momento Padre Michele da Benedictins, que a conhece desde criança, aceita temporariamente o convite do arcebispo. Ele também é capaz de libertá-la com sua bênção, e Luísa está bastante impressionada. É então que ela percebe que ser libertada de seu estado rígido não depende da santidade do padre, mas da graça que ele recebeu. A partir de agora, Jesus a colocou nas mãos dos sacerdotes. Embora isso possa parecer uma grande graça, eles logo se tomam o motivo de uma verdadeira guerra contra ela, com a ausência do padre Cosme e do padre Michele, que não pode chegar. Os padres que são chamados dizem que sua condição é uma farsa completa. Outros pensam que apenas uma surra porá um fim às bobagens de Luísa. E ainda há outros que pensam que a garota só quer se fazer acreditar que é uma santa ou é possuída por demônios. Ela é pensada para ser arrogante, uma farsa, uma trapaça, alguém que quer chamar toda a atenção para ela mesma. Frequentemente, os padres a quem os membros de sua família se aproximam se recusam a ir, e mesmo se forem, então a repreendem com amargura. Uma vez eles a deixarem em seu estado rígido por mais de 18 dias. A mãe dela chora, ela está mortificada, ela não entende. Luísa escapa de fato de que Luísa escapa de fato de que sua dependência da autoridade sacerdotal tem
um propósito preciso dentro da igreja, já que Jesus manifesta suas obras através de seus sacerdotes. E assim que Luísa passa os próximos 3 ou 4 anos sujeita a uma batalha contínua por parte dos padres. Há muito sofrimento físico, mas o sofrimento moral é tão ruim quanto ela acorda. De fato, depois que um padre a abençoa e a traz de volta a um estado normal, em vez de confortá-la com uma palavra amável ou compaixão, ele a repreende, dizendo que ela é caprichosa e desobediente. Nossa. Depois de ler as revelações dadas à venerável Maria de Ágreda em A Cidade Mística de Deus, lembro-me de ler os detalhes dos primeiros anos de tratamento de Luísa, prestados à própria Senhora, depois que ela entrou no serviço do templo, como a Santíssima Virgem sofreu abusos horríveis por lá, Luísa também sofreu tratamento semelhante daqueles perto dela que deveriam ter sido os mais compreensivos, compassivos. Pois vemos na citação acima que, até que se tornou completamente impossível ignorar que seu estado era de origem sobrenatural, muitos sacerdotes inicialmente zombavam dela, procurando provar que estava apenas fazendo um golpe. Ela foi deixada sem piedade por 18 dias neste estado de rigidez, incapaz de se mover, até que um padre finalmente a abençoou, libertando-a do cativeiro. De fato, as pessoas ao seu redor, nestes primeiros anos, frequentemente sofriam de uma cegueira espiritual, que foi apenas mais um sacrifício oferecido por Luísa para a vinda do reino. Mesmo estes sacrifícios foram apenas o começo. Mas mesmo estes sacrifícios foram apenas o começo, pois Luísa foi até privada da capacidade de comer. Sobre essa condição, lemos do mesmo trabalho sancionado pela Igreja. Desculpa. Dissemos que, quando Luísa recupera a consciência, ela volta ao normal. Bem, isso não está exatamente certo. Ela volta ao normal, pois pode se mover novamente, mas o que perdura é uma forte repulsa por qualquer tipo de comida. Se às vezes ela come alguma coisa quando forçada por membro da família, ela traz tudo de volta apenas alguns desculpa. Ela traz tudo de volta apenas alguns minutos depois. Isso também é visto como uma espécie de brincadeira da parte dela, de modo que a família e outras pessoas estão atrás dela, repreendendo-a. E, no entanto, eles devem perceber que algo incomum está acontecendo. A comida que ela traz de volta é inteira, fresca e perfumada, mas as pessoas ao seu redor parecem ter um tipo de cegueira espiritual. Eles não
não são capazes de dar um salto para ver algo milagroso. Pelo contrário, eles continuam procurando curas terrenas. O padre, de fato, tem a ideia de fazê-la tomar quinino, que é usado para simular o apetite. Ao mesmo tempo, ele a obriga a comer toda vez que ela vomita. Então, Luísa come, mas ela tem ataques contínuos de vômito. Ela traz tudo de volta e fica com a mesma fome de antes. Na verdade, ela está com mais fome do que antes, por causa dos remédios que tomou. O que está acontecendo? Ela sente as dores da fome, mas tem medo de pedir comida e se pergunta o que minha família diria. Ela vomitou há pouco tempo e agora quer comer de novo? Ela fica diretamente a suportar a fome e se lhe darem alguma coisa, ela aceitará. Caso contrário, cabe ao Senhor. Cerca de 4 meses se passaram. Um dia, o Senhor disse a ela para pedir permissão ao padre para não tomar mais quinino e não fazê-la comer depois que ela vomitar. Quando seu confessor chega, ela faz seu pedido com muita pouca esperança, mas então ele ordena que ela coma apenas uma vez por dia e pare de tomar o quinino. Luísa acha que o problema foi resolvido, mas quando come apenas uma vez por dia, ainda traz tudo de volta. E a comida é sempre perfumada. Mas uma vez o padre não entende, e diz a ela para acabar com essa mortificação. Também Luísa também confessa a ele que o Senhor às vezes pede que ela peça permissão para não comer nada, mas o confessor não permitirá. No início, ele traz sua comida de volta a cada 3 ou 4 dias, mas depois de um tempo, isso acontece toda vez que ela come. Caro leitor, considere bem o que acabou de aprender. Não o deixe entrar de um ouvido ao outro, um hábito com o qual todos temos muita experiência em nossa moderna cultura de sobrecarrega de informação. Estes fatos sobre a vida de Luísa sempre foram conhecidos por alguém ansioso o suficiente para descobrir a verdade, pois sempre tivemos muitos testemunhos oculares e documentação para verificação, mas agora vemos que eles foram compartilhados conosco nas páginas de uma igreja oficial, biografia sancionada, publicada pelo Vaticano, e seria errado duvidar deles. Você aprendeu essa humildade. Você aprendeu essa humildade, mulher italiana. Luísa Picarreta experimentou fenômenos místicos e sofreu sacrifícios de tal magnitude que não são rivalizados
em nenhum lugar nos 2000 anos de história da Igreja. Você continuará em breve a aprender que estes fenômenos existiram por uma razão, porque a alma que os experimenta também será encarregada de revelações. Essas revelações pedem nossa resposta e são de tal magnitude que pessoas assim também não foram vistas em nenhum lugar da história. Isso muda tudo. Não devemos esquecer isso simplesmente. Não há como, não há como voltar atrás. Também devemos observar que estes místicos fenômenos e sacrifícios, apesar verdadeiramente extraordinários, foram cuidadosamente escolhidos por Deus para preservar a pequenez e a humildade de Luísa. De fato, ao entrar no quarto dela, não se poderia imaginar que ela acabara de tropeçar na figura principal terrena, que, em que ele queria levá-la para a casa de Luísa, apoiado por dois padres e proferindo palavras incompreensíveis. Ele chegou à porta. Quando ele entrou no quarto de Luísa, ele disse: "Abençoa-me, Excelência." O arcebispo levantou a mão em bênção e foi instantaneamente curado. Ele permaneceu por 2 horas em uma conversa secreta com Luísa e depois a visitou regularmente para conversas espirituais. Muitas vocações, homens e mulheres foram inspirados por Luísa. Ouça meus profetas. No, por, no ponto, ouça meus profetas no ponto de varanda da história como de fato Luísa é. Em vez disso, as impressões que receberíamos seriam, sem dúvida, como vemos descrito na biografia sancionada pela Igreja. Certa vez, uma pessoa distinta que veio visitá-la disse ao sair do quarto: "Luísa possui uma alma angelical. Parece que, com ela, você está respirando o perfume de lírios perfumados. Aquele sorriso celestial e aquele rosto claro e sorridente fala de Deus e permitem que você vislumbra um pequeno canto do paraíso. Parece respirar um ar imbuído de perfume celestial naquele quartinho." Às vezes as pessoas esquecem tudo sobre as coisas incômodas da vida. Eles sentem a alma em paz, esquecem suas brigas, enganos, ciúmes e respiram a alegria da graça de Deus. Este texto encontra eco em algo escrito por Mons Longe de Oria, outro padre de Corato que conhecia Luísa e que em 1961 teve a tarefa de escrever um relatório sobre sua vida. Entre as coisas que ele escreveu sobre o apostolado, Luísa
realizado na cama, ele afirma: quando alguém ama, é impossível não falar sobre a pessoa amada, especialmente se é Deus quem, além de seus muitos títulos amorosos, fez feliz a pessoa que lhe dá seu coração. Luísa amava a Deus e aos outros. Ela não podia então ficar quieta sobre Deus, porque queria que Deus fosse conhecido e amado pelos outros, e que era nisso que se encontrava a verdadeira felicidade, fruto do amor de Deus. Naturalmente, seu tópico favorito era a vontade divina, que é muito gentil em si mesma, dado o que ela queria fazer em nosso benefício e por amor verdadeiro, obedecendo a sua lei e se conformando de acordo com suas disposições. Assim, toda conversa, seja lá o que for, foi iluminada e aquecida pelo amor de Deus. Muitas pessoas foram até ela para expressar suas necessidades de espírito e corpo, atraídos pelo perfume de sua união com Deus. E todos tinham como resposta aos seus problemas a uniformidade amorosa à vontade divina, que não apenas alivia a dor e a torna louvável, mas também esclarece o que fazer. Aqueles que se apresentaram a Luísa na esperança de encontrar uma cartomante não foram ouvidos e ficaram de fora. Um minutinho só. E ficaram Este texto encontra eco em algo escrito por Monlonge de Oria, outro padre de Corato que conhecia Luísa e que, em 1961, teve a tarefa de escrever um relatório sobre sua vida. Entre as coisas que ele escreveu sobre o apostolado Luísa, realizado na cama, ele afirma: quando alguém ama, é impossível não falar sobre a pessoa amada. Só um pouquinho que eu estou repetindo aqui. Especialmente se é de Deus. Se é Deus quem, além de seus muitos títulos amorosos, faz feliz a pessoa que lhe dá seu coração. Luísa amava a Deus e aos outros. Ela não podia, então, ficar quieta sobre Deus, porque queria que Deus fosse conhecido e amado pelos outros, e que era nisso que se encontrava a verdadeira felicidade, fruto do amor de Deus. Naturalmente, seu tópico favorito era a vontade divina, que é muito gentil em si mesma, dando o que ela queria fazer em nosso benefício e por amor verdadeiro, obedecendo à sua lei e se conformando de acordo com suas disposições. Assim, toda conversa, seja lá o que for, foi iluminada e aquecida pelo amor de Deus. Muitas pessoas foram até ela para expressar suas necessidades de espírito e corpo, atraídos pelo perfume de sua união com Deus. E todos tinham como resposta aos seus problemas e uniformidade amorosa a vontade divina, que não apenas alivia a dor e a torna louvável, mas também esclarece o que fazer. Aqueles que se apresentaram a Luísa na esperança se encontrar uma cartomante não foram ouvidos e ficam de fora sua nutrição corporal, nem mesmo a capacidade de mover seus próprios membros
vieram de qualquer fonte exceto Deus, pelas mãos de um padre católico no começo de cada dia, abençoando-a para aliviá-la de sua rigidez e alimentá-la com a Eucaristia, a única comida que ela sempre conseguia conter. Nos seus primeiros anos, a base de sua educação e formação religiosa foi o Catecismo do Conselho de Trento e, aos 18 anos, tornou-se dominicana de terceira ordem, tornando o nome da irmã Madalena. No ano seguinte, tomando o nome da irmã Madalena. No ano seguinte, seu arcebispo, Giuseppe Dotula, nomeou formalmente Padre Michel de Benedictins como seu confessor, e ela era visitada diariamente por ele. Assim começou outro fator definidor de todos os seus dias restantes: obediência completa à Igreja através de seus diretores sacerdotes, dos quais ela tinha muitos, todos nomeados formalmente por seus bispos, com cada diretor totalmente convencido de a validade de sua mística fenômenos. Nesse ponto, vale a pena mencionar o que nunca fez parte de sua vida até seus últimos dias: a doença. Sua única doença real foi o ataque de pneumonia que matou a sua vida no final, e ela nem estava aflita com escaras, apesar de estar perpetualmente acamada. Somente este estado é nada menos que milagroso, como qualquer pessoa acostumada a cuidar de pacientes acamados. No ano de 1898, ela recebeu um novo confessor, Padre Genaro de Genaro, e ele serviu nessa capacidade pelos próximos 24 anos. No entanto, apenas um ano depois desse ministério, ele ordenou que Luísa, sob santa obediência, escrevesse suas revelações. Sua humildade era tão grande que isso era uma penitência enorme para ela, mas sua obediência sempre foi perfeita e ela escreveu. Depois do Padre Genário veio o Padre Benedictins, e depois disso, Aníbal Maria de França foi nomeado para ser o censor Librorum de Luísa, um papel que ele manteve até sua morte em 1927. Mais de uma década antes, no entanto, profundamente convencido da necessidade das revelações de Luísa, ele havia publicado As Horas da Paixão. Ele deu aos volumes 1 a 19 de Diário de Luísa seu New Habitat, e depois o arcebispo Joseph Leó deu eles dele imprimatur. Padre Benedict Calvi foi o próximo e final confessor de Luísa. Ele também se tornou um defensor zeloso e promotor dos escritos de Luísa, e ele documentou uma visão geral de sua vida diária da seguinte forma. Por volta de 6 horas da manhã, o confessor estava ao lado de sua pequena cama. Luísa foi encontrada toda encolhida, agachada, com tanta força que, quando a irmã ou a pessoa de casa, em obediência ao confessor ou ao bispo, precisou sentá-la na cama em sua posição habitual, não conseguiram movê-la por causa de o peso dela. Parecia que ela era uma enorme peça de chumbo.
Somente quando o confessor ou em certas ocasiões algum sacerdote cancelou a ela sua bênção fazendo o sinal da cruz com o polegar nas costas da mão, o corpo de Luísa recuperou seus sentidos e ela começou a se mover. Durante os 64 anos em que foi pregada essa termologia figurativa compara o leito de Luísa à cruz de Cristo. Com seu leito pequeno, Luísa nunca sofreu escaras. Imediatamente depois seguiu-se a leitura daquilo que Luísa havia escrito durante a noite a respeito das sublimes verdades sobre a vontade divina, lidas apenas por seu confessor ao lado de sua pequena cama. Houve ainda outro evento extraordinário. Qual era a comida dela? Tudo o que ela comeu depois de algumas horas voltou completamente intacto. Todos estes eventos foram observados escrupulosamente, controlados e submetidos a cuidadoso exame por muitos médicos e professores de teologia dogmática, moral, ascética e mística. Todas as manhãs, depois de acordar, Luísa em nome da santa obediência. O confessor ou outro padre celebrou a Santa Missa em seu quartinho diante de sua cama. Portanto, tendo recebido a Santa Comunhão, ela permaneceria ali como em transe, em êxtase e em uma conversa íntima com o Senhor por 2 ou 3 horas, mas sem que seu corpo se petrificasse ou experimentasse a perda absoluta de seus sentidos. No entanto, muitas vezes ao longo do dia, ela estava com o Senhor de uma maneira que envolvia seus sentidos, e às vezes as pessoas que estavam em sua companhia notavam isso. Luísa trabalhava costurando para a igreja durante seus dias, e panos de altar eram o que ela fazia principalmente. Ela trabalhava na costura até às 10:30 da noite. E ao meia-noite, entre a meia-noite e a 1 hora, entrava em estado de êxtase como uma estátua petrificada, mesmo que os travesseiros atrás dela não estivessem corretamente no lugar. E suas experiências místicas, conforme documentadas em seu diário, se seguiam. Tais foram todos os seus dias. Misturados com eles foram aparições, locuções, introspecção, bilocação, estigmas invisíveis e inúmeros outros milagres, mas pouco ou nada externo e visível extraordinário. Em 31 de agosto, só um minutinho. Em 31 de agosto de 1938, 3 de suas obras foram colocadas no Index of Prohibited Books, e essa colocação foi publicada em 11 de setembro. Neste ponto de sua vida, ela estava em um convento com as Irmãs do Divino Zelo. Ela adorava ficar lá
e morava com as irmãs há 10 anos. Apenas um mês depois que seus trabalhos foram colocados no índice, os superiores pediram que ela fosse embora. Essa condenação de suas obras, que agora não tem forma ou vinculação de forma, foi, no entanto, um elemento importante do plano divino para que Luísa pudesse ser mais perfeitamente conformada à imagem de Jesus Cristo, que também foi condenado pela autoridade eclesiástica legítima de seus dias. Imediatamente após as notícias da condenação chegarem, Jesus disse a Luísa: "Minha querida filha, se você soubesse o quanto eu sofro, se eu deixasse você ver, você morreria de dor. Saiba que eles não te condenaram, mas eu junto com você. Eu mesmo sinto como sendo condenado, desde que condenou Gold, condenando-me. Você, no entanto, une em minha vontade nossa condenação àquela que recebi quando fui crucificado, e darei a você o mérito de minha condenação de todos os bens que produz. Me fez morrer, depois chamou vida minha ressurreição, em que todos deveriam encontrar vida e ressurreição de todos os bens. Com a sentença deles, eles acreditam que podem matar o que eu disse em minha divina vontade, mas permitireis tais castigos e eventos tristes que farei minhas verdades ressurgirem mais lindamente, mas majestosas no meio dos povos. Portanto, do seu lado e do meu, não vamos mudar nada. Vamos continuar fazendo o que fizemos, mesmo que todos devam estar contra nós. Este é o meu caminho divino para todos os males que as criaturas podem fazer. Nunca movo minhas obras. Eu sempre as preservo com meu poder criativo e virtude. Por amor daqueles que me ofendem, eu sempre os amo sem cessar. Filha, o que não é apreciado hoje será pela igreja. Aqui, Jesus está apenas dizendo a Luísa para permanecer forte e continuar anotando suas revelações. Ela ainda estava sob obediência para escrever em seu diário neste momento, e orar, sofrer e sacrificar de acordo com sua maneira visual, o que, obviamente, não era afetado pela condenação. Aprecie amanhã, o que agora parece escuridão, porque encontra mentes cegas, se transformará em sol amanhã, para quem tem olhos. Quanto bom eles farão. Então, vamos continuar fazendo o que fizemos. Vamos fazer o que for necessário do nosso lado para que não falte em ajuda, luz, verdade boa e surpreendente para dar a conhecer a minha vontade e fazê-la reinar. Usarei todos os meios de amor, graça e castigo. Vou tocar todos os lados das criaturas para ter o meu reino de vontade. Quando parecer que o verdadeiro bem está prestes a morrer, ele ressurgirá mais bonito e majestoso. Amém.
2 meses depois de ser expulsa do convento, Luísa terminou sua última redação, pois não era mais obrigada a obedecer a escrever após sua conclusão. 1 ano depois, a Segunda Guerra Mundial começou. 9 anos depois, em 4 de março de 1947, ela deu o último suspiro. Sobre esse momento, o padre Benedito Calvi, seu confessor na época, escreveu: ela morreu como os santos morreram, como um ato final na vontade divina. Ainda estou me recuperando do tremendo choque que experimentei, da impressão profundamente angustiante, mas sublime, que seu último suspiro causou. Seu corpo permaneceu rigidamente ereto, sentado na cama, mas seus membros careciam completamente de rigidez do rigor mortis, para que pudessem ser movidos em qualquer direção. Mesmo todas as articulações dos dedos, as pálpebras estavam fechadas, mas podiam ser abertas e as pupilas permaneciam cristalinas. Tudo isso levou a algumas dúvidas sobre se ela estava realmente morta. Então, fizemos vários exames médicos. Seu corpo foi visto por 4 dias inteiros neste estado, sem a menor sinal de decomposição. Ninguém foi trabalhar durante o funeral, mas todos, sem exceção, participaram uma visão verdadeiramente rara, talvez sem paralelo, e quem teve a sorte de participar nunca será capaz de e nunca saberá expressar o quão magnífico isto foi. De fato, milhares de pessoas se alinharam nas ruas para prestar homenagem ao santo de Corato. Disse Jesus a Luísa: minha filha, é minha absoluta vontade divina que estes escritos sobre minha vontade divina sejam divulgados. Apesar de muitos incidentes que podem ocorrer, a vontade de superar todos eles, embora possa levar anos e anos. Minha vontade absoluta sabe como dispor de tudo para alcançar seu objetivo. O tempo em que estes escritos serão divulgados é relativo e depende da disposição das almas que desejam receber um bem tão grande, bem como de esforço daqueles que devem aplicar-se em serem seus trompetistas, oferecendo o sacrifício de anunciar na nova era da paz o novo sol que dissipará as nuvens de todos os males. Que lindo! 47 anos mais tarde, tudo condenações anulada, sua causa de beatificação e canalização foi oficialmente aberta e Luísa ainda não terminou. Jesus disse a ela: quando você, então, sua missão é quanto a você, então sua missão é extremamente longa e você não será capaz de completá-la na terra, até que todos os conhecimentos sejam conhecidos e o reino da vontade divina seja estabelecida na terra. Sua missão nunca poderá ser chamada de concluída. No céu, você terá muito o que fazer. Invoque a intercessão dela e confie que você a receberá. Eu sei que sim, e não fique desapontado. Amém, Fiat.